Do caso que ainda repercute bastante da morte do bebê de 1 ano e 3 meses em Penápolis. O advogado de defesa do casal preso por suspeita de matar a criança alega inocência dos investigados. Ontem, na segunda-feira, um laudo apontou que a menina teve hemorragia interna aguda, trauma abdominal e laceração no fígado. Segundo o advogado Leno Marcos, a inocência da mãe e do padrasto da bebê será comprovada no decorrer da investigação e a partir de provas. Abre aspas. Não serão poupados esforços para a defesa da inocência dos investigados, assim como serão adotadas todas as devidas providências de responsabilização daqueles que macularam a honra dos mesmos, por calúnias, injúrias, difamações ou autopromoções, fecha aspas. No último sábado, a Polícia Civil prendeu a mãe e o padrasto da bebê por suspeita de homicídio qualificado. Os dois se apresentaram juntos com os advogados em uma delegacia da região e deram a entender que a criança tinha caído de um berço. Posteriormente, alegaram que a bebê fazia tratamento para anemia. Com o resultado do laudo divulgado na segunda-feira, a DDM desde ontem está aí trabalhando para elucidar o caso. O trabalhador rural Luiz Henrique da Silva Melo, 36 anos, morador em Havaiandava, ele morreu ao ser atropelado na madrugada de domingo na rodovia Euclides da Cunha, município de Votuporanga. O autor do atropelamento, um professor de Votuporanga, se apresentou à polícia no dia seguinte, alegando ter visto sobre o atropelamento nas redes sociais. Ele recusou retirar sangue para exame de dosagem alcoólica. No início da tarde de domingo, o professor de 36 anos, morador em Cosmorama, se apresentou à polícia como sendo o autor do atropelamento. Acompanhado de um advogado, ele contou que por volta das 5 da tarde de sábado, saiu de casa em um Onix e foi para Votuporanga, onde permaneceu até por volta das 11h30 da noite. De acordo com ele, quando retornava para Cosmorama pela rodovia Euclides da Cunha, após passar pelo distrito de Simonsen, viu um vulto e em seguida houve um impacto na lateral direita do veículo. Ainda de acordo com o professor, ele olhou pelo retrovisor e não viu nada, mas percebeu que o vidro lateral direito dianteiro estava quebrado, o que levou a deduzir que tivesse batido em algum animal. Apesar do dano, ele decidiu prosseguir dirigindo até a cidade de Cosmorama. Ele informou que foi direto para casa, dormiu. Na manhã seguinte, ao acordar, viu no Instagram uma postagem sobre um acidente com vítima fatal próximo a Simonsen. Naquele momento, ele imaginou que teria batido em uma pessoa durante a madrugada. Por isso procurou o advogado e decidiu procurar a polícia para informar sobre o ocorrido e se colocar à disposição da justiça para esclarecimentos. E um homem de 29 anos que se apresentou como captador de investimentos para um banco instalado em um prédio comercial na Avenida Brasília, Araçatuba, procurou a polícia ontem para denunciar que foi vítima de agressão. O autor do crime, de acordo com ele, é um cliente que investiu 29 mil e está cobrando a devolução do investimento, segundo aqui o relato. A vítima de agressão disse à polícia que trabalhava para esse banco como captador de investimentos, mas ele saiu. Alguns clientes continuaram. Entretanto, ele alegou que em setembro de 2021 o banco passou a ter problemas para pagar os clientes. Ainda de acordo com ele, em novembro do ano passado, o investidor enviou um áudio pelo WhatsApp dando prazo de um dia para o pagamento. Caso contrário, iria encontrá-lo. A briga generalizada aconteceu esta semana e o caso foi registrado. Ele passaria por exame de corpo de delito no IML. Já um jovem de 23 anos, morador do bairro Jardim do Trevo, em Araçatuba, e um jardineiro de 51 anos, do residencial Beatriz, foram presos na noite da última segunda-feira pela Polícia Militar, acusados de tráfico de drogas. O primeiro a ser preso foi o jovem, que foi visto por policiais em patrulhamento em uma área com várias sucatas de maquinários do bairro Jardim do Trevo, local que estaria sendo utilizado para o tráfico de entorpecentes. Quando a viatura passava pelo local, um dos policiais viu o investigado no meio das sucatas. Um dos policiais desceu da viatura e, ao vê-lo, o jovem começou a correr, abandonou uma sacola na qual havia 51 pinos plásticos contendo cocaína. Ele foi acompanhado pelo outro policial,
que estava com a viatura, estava com R$ 39 em dinheiro e uma chave, a qual disse pertencer a uma pessoa conhecida como Branco, que, segundo a polícia, era investigado por tráfico de drogas. Ainda de acordo com os policiais, o jovem confessou que vendia drogas no local, que tinha que devolver a chave para o Branco, pedir para ele arrumar um advogado. Os policiais foram até a casa do tal jardineiro, o tal de Branco, foram atendidos por ele, e negou conhecer aquele jovem. Ainda teria feito questão de que a casa dele fosse revistada. Durante buscas, a princípio, nada de irregular foi encontrado. Porém, quando os policiais estavam de saída, viram 2 garrafas térmicas na cozinha. Uma delas tinha café, a outra 40 porções de crack, num fundo falso, junto com R$ 378. Aí a casa desabou. Os dois foram apresentados no plantão, autuados em flagrante delito, e a droga e o dinheiro apreendidos. E um homem de 35 anos e outro de 22 foram presos ontem à tarde aqui em Birigui, trabalho do BAEP. Eles são acusados de participação de um assalto a uma loja de materiais de construção no bairro Colinas, rua Aldo Cinquini. Eles estavam em um carro que havia sido furtado em Penápolis no início do mês e bateram com o veículo em uma palmeira durante a tentativa de fuga. Uma pistola calibre 380 também foi apreendida. Os policiais foram informados que os autores estavam com Fiat Palio prata e no cruzamento da Miragaia com 9 de julho, aqui pertinho da emissora. Eles viram o carro em atitude suspeita, houve a ordem de parada, mas eles acabaram acelerando e fugiram em alta velocidade na Miragaia. No cruzamento com a Adolfo Américo Rossi, ele perdeu o controle do carro, do Palio, e acabou batendo. Houve aí a abordagem, no carro a arma foi apreendida, puxaram lá a capivara do automóvel e descobriram que esse automóvel havia sido furtado em Penápolis. O acusado mais velho teve ferimentos durante a colisão e passou por atendimento médico. Ambos foram levados após isso ao plantão policial, carro apreendido, arma também. O nosso destaque final fica por conta que policiais militares em patrulhamento preventivo pelo programa Vizinhança Solidária Rural em Birigui, nesta última terça-feira, localizaram um gol aparentemente depenado pela estrada rural Francisco Contel. Em consulta ao emplacamento do carro, foi constatado como sendo produto de furto na noite anterior, na segunda-feira. A vítima foi cientificada da localização do carro. Em contato com a equipe, relatou que na noite de segunda-feira estava numa igreja, quando na saída do culto sentiu a falta do veículo que teria deixado estacionado em frente à igreja. Ainda relatou a vítima que mais 2 aparelhos celulares e diversas ferramentas de trabalho estavam no veículo e também havia sido subtraído. O veículo foi entregue para a vítima, que agradeceu o empenho da equipe policial pela localização do veículo. Tem sempre uma bem pertinho, sempre pronta à sua disposição. Multidrogas do Coração, 5 lojas.